Monte Alverne. Aos irmãos desencarnados, encarnados, recebam um abraço de muita luz e de muita paz. Os trabalhos do Monte Alverne, como todos sabem, continuam suspensos. Entretanto, os portões continuam abertos, de segunda a sábado. Todos estão convidados a fazer uma prece, passear, um momento de reflexão. Todos estão convidados. À noite de hoje teremos a alegria da presença do nosso irmão Vinícius, fazendo os comentários iniciais. Em seguida, o nosso querido amigo Sivaldo Florencio, com a palestra sobre a Páscoa. Muito bem-vinda, que amanhã é Páscoa, né? Enfim, na noite de hoje também teremos nossa prece inicial com o nosso irmão Ricardo. Então, que todos permaneçam com muita luz, com muita fé, em reflexão, oração, e vamos lá. Pai amado, neste momento nos colocamos em posição de agradecê-lo por todas essas boas energias que recebemos nessa casa, especialmente nas reuniões de sábado à noite. Agradecemos, Pai, por toda a equipe espiritual que nos apoia no trabalho. Somos convidados neste momento a mais uma vez nos mirarmos no exemplo de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, maior exemplo que podemos ter neste planeta Terra. Agradecemos, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de abrir nossos corações e receber Jesus Cristo renascido, para que possamos, a cada dia, através de nossa reforma interior, galgarmos degraus cada vez mais altos em direção a Ti. Que essa noite possa nos trazer muito amor, muita paz, muito entendimento. Que assim seja. Então, como eu dizia, os minutos iniciais do nosso irmão Vinícius. Boa noite a todos os irmãos e irmãs reunidos em casa, reunidos espiritualmente aqui no auditório também, né? Todos os amigos encarnados e desencarnados que nos acompanham no trabalho dessa noite. Eu vou fazer uma leitura reflexiva inicial aqui do livro Minutos de Luz, trazida pelo Espírito Pastorino, através do médium e mentor da casa, Ariston Santana Teles. Vou tirar a máscara aqui para ficar mais clara. O título da mensagem é Dúvida. Não adote a dúvida como dogma. Duvidar nem sempre é atitude científica. Pode ser simples manifestação de preconceito. A dúvida renitente constitui barreira entre o aprendiz e a lição. A fé consciente constrói ponte sobre um rio de dificuldades. Quem crê torna a própria alma receptiva ao novo e, por conseguinte, ao progresso. Mas não deixe de usar o bom senso. As almas mais felizes não são escravas da dúvida dogmática, nem da fé cega. Fazem-se transparentes aos raios luminosos da verdade.
É uma mensagem muito profunda, né? Que ela traz uma perspectiva diferente sobre essa questão do dogma, né? Que até então a gente sempre linka a ideia de dogma a certezas, né? A teorias trazidas por interpretações, trazidas por terceiros, né? E que não merecem qualquer tipo de questionamento, né? Que não merece qualquer tipo de reflexão, mas sempre ligado ali a certezas, afirmações, né? Que ele já traz uma perspectiva voltada para a dúvida, e que muitas vezes nós temos esse tipo de dúvida, que trazemos com ela essa perspectiva, né? De algo que não merece questionamento, que não merece que seja trazida até ela a luz, né? Trazida até ela a racionalidade, né? E isso gera, como ele diz aqui, barreiras entre o aprendiz e a lição. E essa dúvida dogmática, ela é constante em nossas vidas, né? Muitas vezes perante aquilo que a gente não consegue alcançar a profundidade, muitas vezes diante daquelas situações que a gente não consegue compreender, principalmente com relação à dor, né? Situação que a gente vive hoje na pandemia, né? Que é atrelada a um sofrimento, uma saudade de entes queridos, né? Diariamente a gente é impactado com toda essa situação. E aí são momentos em que vem aquela dúvida, né? A dúvida das nossas capacidades, a dúvida perante as capacidades dos outros, né? A dúvida perante a providência divina, né? Onde é que anda, por que acontece? E muitas vezes quando a gente não tem essa explicação, ou quando a gente não busca essa explicação, ela se torna uma dúvida dogmática, que é o contrário do questionamento, né, que Kardec sempre traz, que sempre a gente tem que usar essa ferramenta do questionamento para tudo, né? Tudo aquilo que não atender completamente a nossa fé consciente, né, como ele trouxe aqui, a gente tem que questionar. E o questionamento é o quê? Uma busca incessante pelo entendimento, né, pelo esclarecimento, para que torne cada vez mais a nossa fé, que originalmente era cega, e uma fé raciocinada, uma fé lúcida, e que tem um alicerce muito forte, né? E aí ele traz a questão que nem sempre é uma atitude científica, que muitas vezes é uma atitude de preconceito, né? Como eu disse, a gente muitas vezes não consegue formar uma opinião sobre determinada coisa, não tem interesse em formar uma opinião, mas a dúvida, aquela barreira, né, que nos impede de aprender aquela lição que viemos para aprender, né, que nos comprometemos em aprender, a dúvida, ela impede esse ensinamento. E que nós somos aprendizes da vida, né? Nós estamos, muitas vezes nos colocamos como professores, né, mas a gente tem que ter essa humildade, ter esse autoconhecimento de que nós constantemente estamos aprendendo, estamos progredindo, e nos colocarmos como aprendizes é o primeiro passo para derrubar essa barreira que a dúvida gera. E a fé consciente constrói uma ponte, né, que vai facilitar essa caminhada sobre esse rio de dificuldades, né? Muitas vezes a gente se encontra em situações de dor extrema, em que essas dúvidas é aquilo que a gente tem, né? E que se a gente não tiver a fé para que a gente consiga atravessar esse rio de dificuldades, provavelmente a gente vai tentar atravessá-lo na braçada e no meio do caminho a gente vai afundar. Porque o que sustenta nos momentos em que a razão muitas vezes não se faz presente é a nossa fé. É crer no amparo espiritual, é crer, né, na providência divina. E como ele fala aqui, né, tudo sob a luz do bom senso, para que essa fé não se torne uma fé cega e que a nossa dúvida não se torne uma dúvida dogmática, né? E isso é um paradigma que a gente tem que ficar sempre equilibrando essa balança entre a dúvida e a fé. Para que a gente consiga nos tornarmos, né, transparentes a esses raios luminosos da verdade, que a gente consiga assimilar esses ensinamentos na nossa consciência, para que esse progresso seja feito, para que a gente, muitas vezes, sem compreender, a gente busque ali ter uma resignação perante a situação, de situações difíceis, mas que sempre trazem ensinamentos, por mais que a gente, no momento, não compreenda, né? E é o que me remete a uma situação, né, um trecho do livro Lázaro Redivivo, que traz uma citação, né, de Maria, né, em que João vai informá-la que Jesus tinha sido levado pelos soldados, né, de Jerusalém.
E no momento que ela recebe essa mensagem, ela se ajoelha em sua casa e começa a orar, que era a única coisa, o único artifício que ela tinha para usar. E aí orou fervorosamente, né, o Criador, para que amparasse seu filho, né, que amparasse o Cristo. E momentos depois, João retorna e diz que ele foi encarcerado. E a única coisa que ela fez foi continuar orando com a certeza de que seria atendida. Momentos depois, João retornou e disse que Pilatos enviava seu filho Herodes para um julgamento. E aí ela não se aguentou, né? Saiu de sua residência e foi até o palácio, onde Jesus iria receber esse julgamento. E ali ela pensou em apelar para as autoridades, mas diante da sua situação social, era uma pessoa pobre, humilde, ela sabia que não teria relevância alguma. Então, o único artifício que ela tinha era continuar a orar. E no momento que ela viu Jesus ao lado de Barrabás, um criminoso, a sua fé, a sua certeza de que seria atendida foi maior. A chama aumentou, né, perante aquela situação. Agora meu filho, ao lado de um ladrão, de um criminoso, será liberto. Mas não. Ele foi julgamento social e foi direto para a cruz. E no caminhar da cruz veio aquela lembrança de Abraão, em que Jeová, né, comandou que ele tirasse a vida de seu próprio filho, mas no último ato, Deus falou com ele e disse que não seria necessário retirar a vida do seu filho. E veio aquilo na mente dela, ela falou, não, ainda há uma possibilidade para que minhas orações sejam atendidas. Mas não, Jesus foi crucificado logo após aquelas orações. E aos pés da cruz, perante aqueles questionamentos, por que eu não fui atendido em minhas orações, quanto sofrimento, Jesus, ao olhar, né, seu filho morto, crucificado, ela conseguiu compreender qual era a real situação e falou as seguintes palavras, né? Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela conseguiu compreender que aquelas rogativas, as suas intenções, por mais que fossem orações em prol daquele ser que tanto sofria, não eram os desígnios da espiritualidade, não era o que o Criador, né, propôs e o que Cristo veio para cumprir sua missão. E ali estava sua missão cumprida, né, na cruz. E ali ela teve essa percepção que muitos de nós temos, assim, sempre temos essa dificuldade, né, de quando nossas rogativas não são atendidas, a gente não consegue se colocar na posição de atender aos desígnios do alto. Então é isso, que possamos estar sob a luz, que nossas orações possam ser sempre que possíveis atendidas e que todos em suas casas possam estar amparados pela espiritualidade e seguirem o exemplo de Maria, o exemplo dos apóstolos, com exemplo de resignação e de amor. Que assim seja, que estejam todos em paz aí. É isso, meus amigos. Agora, nosso querido irmão Sivaldo falar um pouco sobre a Páscoa e sua significação na atualidade. De pé ou sentado? Você gosta em pé, né? Não, você vai ficar sentado. Pode vir, Sivaldo, para mais tranquilo. Põe na camisa. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nessa casa, que sob os auspícios de Francisco de Assis, de Chico Xavier e agora do nosso querido Tom, nos acolhe a todos. Nós, quando fomos convidados para aqui estar, eu digo convidados porque eu estou querendo me dar importância. Na realidade, é sempre uma convocação e uma intimação e que nos é muito grata essa possibilidade de fazermos a reflexão através das nossas parcas possibilidades de Jesus. É isso aqui, é a nossa proposta nessa noite. E eu estava, antes de começar a preparação, dei boas risadas, que o nosso amigo Tom, nos nossos diálogos, né, ele sempre tinha as suas tiradas, e esse é o tipo do assunto que, com certeza, a minha pretensão em falar sobre a paixão de Cristo
revisitada, seria uma coisa que ele daria boas risadas da minha pretensão. Mas tentaremos, nesses minutos que nos foram concedidos, fazer essa reflexão. Inicialmente, nós trazemos como informação que a Semana Santa ela é uma visão católica de um ato importante na vida de Jesus. Entre os séculos 3 e 4, a Igreja Católica, então, buscou fazer essa compilação, colocando um termo latim chamado Abdemunus Sancta, que numa tradução livre seria uma Semana Maior, onde buscava-se, acima de tudo, depois da chamada Quaresma, fazer com que mãos limpas, a verdadeira pureza, mãos limpas, né? Aquela passagem que Jesus, os fariseus questionaram porque os nossos apóstolos que seguiam Jesus chegaram lá e disseram que eles estavam com as mãos impuras, né? E nessa reflexão que Jesus fala sobre a hipocrisia deles, Kardec aproveita e faz uma releitura disso, dizendo o seguinte, que o objetivo da religião é tornar o homem melhor, levar esse homem mais próximo de Deus. E essa nós temos a certeza absoluta que a nossa Igreja Católica busca fazer com que os seus seguidores sempre tendem ou tenham a possibilidade de fazer, em buscando seguir Jesus, a colocação de nós, seres humanos, já no caminho que todos nós teremos que percorrer até a divindade. Mas, na nossa visão, a Igreja Católica coloca nessa semana chamada Santa uma ideia muito mais de levar a criatura a crer-se muito pecadora, muito necessitando de uma punição. E nós, já que a religião espírita não possui essa celebração da Semana Santa, porque nós não possuímos na doutrina espírita nenhum ritual, a nossa visão da Semana Santa é uma visão que ela extrapola amor. Ela deixa, acima de tudo, o entendimento de que as passagens que Jesus experimentou nos seus momentos finais da Terra, eles são um chamamento extremo ao amor e ao perdão. E nessa reflexão, nós gostamos sempre de começar, quando falamos dessa semana dita santa, de fazer aquele retorno àqueles ditosos dias, né, em que Jesus, ali em Cafarnaum, às margens do Tiberíades, buscou desde a escolha daqueles que seriam os seus apóstolos queridos, pessoas como nós. Logicamente, espíritos da esfera crística que tinham compromisso, mas que tinham, acima de tudo, também as suas dificuldades, que carregavam dentro de si deficiências. E essas criaturas, então, que Jesus escolheu, simbolizam nos 12, cada um tendo alguns aspectos a serem melhorados, o que dá a todos nós a consciência de que nós ainda temos jeito, né? Então, se Jesus, nos seus 3 anos de vida pública, buscou fazer com que, e isso ele disse muito bem, com que a lei fosse cumprida até o último jota, que ele não via, não teria a pretensão de destruí-la, mas sim de edificá-la no seu aspecto mais interessante. E aí, quando ele levando aquelas criaturas que padeciam dos tormentos físicos, né? Os leprosos, os cegos, as pessoas que sofriam seus desvios, as suas dificuldades morais, levou o Cristo, então, nesses 3 anos de vida pública, acima de tudo, uma consciência de que havia uma divindade suprema que tinha pelas suas criaturas um amor incalculável pelo ser humano. E que ele, Jesus, teria, acima de tudo, a grande missão de fazer com que nós tivéssemos a possibilidade de entender
aquele Deus dos exércitos que Moisés trouxera, na necessidade de fazer com que nós tivéssemos a obediência a um Deus único, esse Deus que Jesus coloca-nos como um Pai amoroso de extrema bondade e misericórdia para os seus filhos que ele sabia que ainda carregavam a falibilidade e a dificuldade de seguir os seus ditames de amor. E nós temos nessa visão de Jesus, estando entre nós, que tudo que ele tentou fazer, isso na visão humana, porque na realidade ele fez na visão divina, ainda não haveria a preparação necessária da humanidade à época de entender na profundidade a sua proposta. Tanto que, estando entre nós naquela época, houve a necessidade de que ele nos deixasse como grande legado uma promessa futura de um Consolador que teria o condão de fazer com que a sua mensagem pudesse ser entendida, tanto dos mais simples aos mais letrados dos homens, porque ela não falaria ao intelecto, mas ela falaria ao coração. E essa doutrina maravilhosa que professamos, temos a certeza absoluta que traz essa promessa de Jesus Cristo. Mas avançando na nossa reflexão, o Chico, na sua bendita mediunidade e na sua parceria com Emmanuel, tem no livro Há 2000 anos, segundo ele próprio Chico, né, uma das obras mais bonitas que retrata Jesus. E nós temos lá um capítulo interessante, do capítulo 8 dessa obra, fala sobre o grande dia do Calvário. É uma obra que todos nós já devemos ter lido, ou se aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de manusear, que por favor leiam, se já leram, releiam, porque é uma obra que tem a sua atualidade sempre presente, até porque dá nos atores envolvidos, como o senador Públio, como Lívia, como Flávia e todos aqueles envolvidos, a visão, né, de quanto nós ainda somos falíveis, mas de quanto que a misericórdia divina está presente nas nossas vidas. Então, nesse livro, a nossa querida Lívia tenta, né, depois de saber da prisão de Jesus, fazer com que ele pudesse ser, pelo seu marido, né, que era um senador de Roma, juntamente com Pôncio Pilatos, que pudesse ser um socorro de Jesus. E esse livro, ele traz, porque a emotividade que Emmanuel coloca nessa obra, ela nos coloca, acima de tudo, naquela tentativa de ver por que ainda nós insistimos em carregar como seres humanos sentimentos tão diversos do amor. E esses sentimentos tão diversos do amor é que fez com que essa semana dita santa, na visão católica, seja permeada de tantas mensagens renovadoras ou de tantas possibilidades que são apresentadas dia a dia das nossas existências. Porque se nós tivemos no chamado Domingo de Ramos, a entrada de Jesus, depois de vir de Betânia, da casa de Lázaro, Maria e Marta, depois de chegar em Jerusalém sendo recebido com palmas e flores, porque naquela proximidade da celebração da Páscoa, o Cristo preparava-se para dar o seu último testemunho, porque até então a sua mensagem fora entendida pelos doutores da lei, pelos fariseus, como uma ameaça àquilo que eles tinham como lei. Isso na visão que eles queriam passar para as pessoas, porque na realidade o Cristo fizera uma verdadeira revolução nos costumes e na religiosidade. Porque se nós lembrarmos que, por exemplo, Haná, que era o sumo sacerdote, ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás, ele fora curado por Jesus de uma úlcera num dia de sábado. E aqueles que buscavam apenas a cultura da letra morta diziam que não era possível que num sábado alguém se dignasse a fazer uma cura.
E Jesus, então, do seu modo simples, queria fazer com que as pessoas entendessem que a misericórdia divina não tem dia, não tem hora, mas sim tem momentos em que há necessidade e ele ali, Cristo, se fazia presente em condições de levar a efeito essa sua visão. Mas mais que isso, na segunda-feira dita santa, houve um fato que tem uma significação muito grande. Porque tinha no templo, imaginemos que Jerusalém tinha perto de 100 mil pessoas à época, e a época da Páscoa ela ficava até 10 vezes maior, das pessoas que acorriam para participar dos rituais da celebração da Páscoa. E imaginemos que nessa celebração da Páscoa, né, que era a saída do povo da escravidão do Egito, ela tinha, para que se consubstanciasse essa celebração, as pessoas tinham que fazer com que as oferendas pudessem chegar no templo. O mais abastado, uma reis, o remediado, um carneiro e o desprovido, uma ave. Lembremos que era feito, eu não podia levar a minha criação, porque era considerada impuro para ser dada em sacrifício. E o dinheiro, eu não podia utilizar o meu, eu tinha que fazer o câmbio no templo para comprar um animal do templo para que você fosse sacrificado. E os doutores da lei consideravam esses animais que eram dados em sacrifícios impuros para o consumo. Mas os próprios encarregados do templo, após a sacrificação desses animais, vendiam-nos nos mercados livres para alimentar aquelas pessoas e auferiam os seus lucros. E na segunda-feira, Jesus entra no templo, quando foi dada a palavra para a reflexão de alguns, ele disse que o sacrifício mais agradável a Deus não era a morte de um ser criado por ele, mas era a morte dos nossos maus pendores. Então, quando os doutores da lei ficaram sabendo disso aí, só acirrou mais o ânimo e a vontade daqueles doutores da lei de fazer com que houvesse o perdimento daquele que se intitulava um representante de um reino que não era desse mundo. E que a sua pregação durante 3 anos incomodava, porque ela, de uma forma muito simples, levava ao coração daquelas criaturas uma possibilidade futura, principalmente daqueles que experimentavam as privações do mundo. Essa visão do perdimento de Jesus, então, fora acirrada. E nós tínhamos, dentre os apóstolos de Jesus, um em especial, Judas Iscariotes, que ele era o mais taciturno, mais calado dos apóstolos, responsável pelas finanças, e queria, acima de tudo, já que Jesus dizia que haveria a implantação do reino de Deus na terra, ele queria ser, entre aqueles seus discípulos, alguém que tivesse uma certa relevância. E ele, por diversas vezes, discutira com alguns deles, dizendo que ele merecia sim, já que haveria um reino, ter um local de destaque, porque ele era um dos seguidores fiéis de Jesus. E ocorre que essa visão equivocada de Judas, a cada dia mais, ganhava espaço na sua memória. E fez com que ele conjecturasse, então, uma das formas, ele achou que, entregando Jesus, ele teria, pelos doutores da lei, uma aquiescência grande, já que ele estaria ali a oferecer essa possibilidade, e ele não pensava na traição de Jesus. Ele queria o reconhecimento de Jesus pelos doutores da lei como o verdadeiro rei de Israel, como alguém que representava o Pai Celestial por todas aquelas maravilhas que ele fizera ao longo de 3 anos e que Judas fora testemunho. Mas avançamos até que na quinta-feira, numa
das semanas em que Jesus apresentava-se mais triste. E Maria, sua mãe, que aliás falávamos, Dona Isa e eu, que no livro Boa Nova, que Humberto de Campos traz no 30º capítulo, último capítulo do livro, a visão maravilhosa desse espírito da esfera crística que experimentou, e o nosso Vinícius trouxe essas páginas bonitas dela, que era um espírito que teve o merecimento de carregar no seu ventre aquele que é, acima de tudo, a maior referência de bondade e amor que a divindade colocou entre nós. Então Maria experimentou naquela semana, como Jesus, que não tinha muito hábito de sorrir, apresentou-se cada vez mais taciturno. E ela sentia como mãe que a sua pretensão de levar aqueles orgulhosos doutores da lei uma reforma de atitudes e atos haveria de causar grandes dissabores. E não foi sem muito sofrimento que com certeza ela acompanhou naqueles dias, até que na quinta-feira Jesus reúne os seus 12 num cenáculo e aí, num colóquio muito íntimo, muito próximo, começa então já em vias de despedida a dizer que ele estaria aí para um local em que eles não poderiam acompanhá-lo. Diante da negativa de Simão Pedro, mestre, acaso duvidas que nós não possamos acompanhá-los ou que não tenhamos a capacidade? E ele, com toda a sua didática amorosa, dizia, não, é que ainda não é chegado o momento de vocês, mas sim o meu. E o interessante é que nesse cenáculo em que operava isso, as pessoas que estavam do lado de fora experimentavam, principalmente Maria de Madalena, algo indefinível, porque começou uma música de uma harmonia tal que eles não sabiam que instrumento era aquele. E luzes safirinas saíam de dentro, quando Jesus, então, no seu hálito amorável, dava os últimos ensinamentos aos seus discípulos. Um deles, fazendo com que, num gesto simples, pegasse o manto que estava sobre os seus ombros, cingisse a sua cintura, à moda dos escravos, e lavasse os pés de cada um deles. Logicamente, Simão sentiu-se tocado por aquilo, mestre, eu não sou digno disso. Mas ele falou assim, então o meu ensinamento é esse, Simão. Aquele que quiser ser grande entre os homens da terra, tem que ter a capacidade de servir ao menor dos seus irmãos. E nesse colóquio, logicamente, ele acrescentou mais, né? Porque na quinta-feira, chamada Santa, ou que antecedia a Páscoa, era o dia em que a família se reunia, tá? Fazia na celebração com que o pão, o vinho e o cordeiro fosse parte daquela refeição que pronunciava a Páscoa. Cristo fez isso, mas colocou aquele pão como o símbolo não do seu corpo físico, mas do seu evangelho, ou seja, dos seus ensinamentos de amor. E o sangue, não como o seu sangue, mas do grande pacto e do alimento que daria àqueles que fossem pregar em seu nome a força necessária. Nessa celebração simples, depois que termina, as pessoas ficavam ali na expectativa e quando abre a porta, Maria de Madalena entra, ela que era aquela que durante a semana, durante 3 dias da semana, tivera sonhos, e nesses sonhos havia o perdimento de Jesus na cruz. Então ela chega com aqueles perfumes de nardos, joga sobre a cabeça de Jesus, sobre os seus pés, chora copiosamente, tendo que ser chamada ela à responsabilidade, tal o desespero que ela ali se encontrava. Mas o mestre disse que, quando ele terminou, que aquele que tinha que ir já tinha saído, porque enquanto ele fazia aquela celebração, Judas Iscariotes tivera a ideia de ir buscar aos doutores da lei a possibilidade de que Jesus fosse recebido para ser testado por eles. E aí, dessa forma, achava ele que teria um local de destaque, então, entre os poderosos do templo e entre o reino novo
que Jesus trazia. Imaginemos aquele diálogo dele com os sacerdotes, onde eles pensavam, bom, se ele nos trouxer, é a oportunidade que nós temos de condená-lo ao seu perdimento. E nós tivemos então, quando terminou esse diálogo de Jesus, quando ele sai dali em direção ao local que ele sempre ia quando estava em Jerusalém, à noite para o Getsemane, ou o Horto das Oliveiras, que era propriedade de uma parenta sua, e que naquele dia uma significação especial teve, porque ao chegar lá, com 3 dos seus discípulos, ele pede a eles que permaneçam em oração e vigilantes, enquanto ele se afasta de joelhos no chão e mente elevada ao Criador, dá, acima de tudo, como sua mãe Maria, trazido pelo nosso irmão Vinícius, o seu compromisso com Deus, porque ele disse que gostaria de ficar mais tempo entre nós, mas que fosse feito a vontade do Pai Celestial e não a dele. E nesse ponto, eu me permito, já que eu falei que ia fazer uma reflexão de amorosidade, que nós façamos uma reflexão da humanidade presente agora, principalmente aqueles que têm experimentado a ida prematura, na nossa visão humana, dos nossos parentes e dos nossos amigos vitimados pelo Covid-19. A visão nossa, ela é um pouco distorcida. Nós, egoisticamente, queremos que essas criaturas fiquem conosco. Mas, talvez, nós tivéssemos que fazer mesmo uma reflexão dolorida, como o nosso Mestre Jesus fez, né? Porque muitos de nós, quando lamentamos a perda dos nossos entes queridos, deveríamos ter a gratidão ao Pai Celestial por ter nos dado a oportunidade de conviver tantos anos com essas criaturas queridas. É uma reflexão que nós deveríamos fazer um pouco mais em gratidão a Deus, como Maria, a mãe de Jesus, fez. Mas, voltando à reflexão de Jesus, eis que um anjo do Senhor chega na sua proximidade e diz que não é necessário que ele se martirizasse, mas ele, no seu compromisso com a humanidade terrena, diz, olha, da taça que meu pai me apresentou, eu preciso sorver até o último gole. Mas voltando um pouquinho, lá no cenáculo ainda, nosso Simão Pedro disse, quando o Cristo falava que iria se apartar momentaneamente deles, Simão pergunta a Jesus se ele não tinha a certeza do amor dele, de Simão, por Jesus, a ponto de dar até a vida por ele. Né? Aí Jesus falou, Simão, o homem não é perverso, ele ainda é falível. Antes que o galo cante, me negarás por 3 vezes. Esse é um ponto interessante também de reflexão, né? Porque na nossa caminhada terrena nós temos diuturnamente as oportunidades de testemunhar Jesus. E muitas vezes batemos no peito dizendo que nós temos pelo Cristo um amor passível de inclusive dar-nos por Ele a vida. Mas os nossos irmãos e humanidades que habitam conosco, muitos deles simbolizando Jesus, não são merecedores sequer da nossa paciência. Mas avançando, o interessante é que Jesus, sabedor da dificuldade do entendimento nosso ainda, né, tem outra criatura que experimenta uma possibilidade grande, o nosso irmão Pôncio Pilatos. Porque no dia, na quinta-feira da crucificação, que antecede a crucificação,
Cláudia, sua mulher, tiveram um sonho. Ela que tivera 2 escravas gaulesas curadas por Jesus, que elas não conseguiam falar, eram mudas, e Jesus restituiu-lhes a fala. E ela era simpatizante do nosso mestre. E ela sonhara naquela noite que se Pilatos tivesse a omissão, a desgraça cairia sobre a sua casa. E Pilatos é outro que nós acompanhamos, né? A história registra também que na noite, depois de que Judas, com um beijo, entrega o seu mestre, e naquela reunião simples ali, quando chega lá, o sumo sacerdote exclui dentre os 70 juízes aqueles 4 que eram mais chegados a Jesus, entre eles José de Arimateia e Nicodemos. E naquela farsa de um julgamento que fora feito à noite, o Cristo fora condenado à morte, quando esses julgamentos só poderiam ser feitos à luz do dia. E aí lembraram que para que pudesse ser efetivada a morte na cruz, haveria de ter a aquiescência de Roma. E o nosso Pôncio Pilatos, então, tem o desprazer de ter na sua companhia um ser que já experimentava a flagelação nas costas e ostentava uma coroa de espinhos, e que o seu olhar, o olhar de Jesus, apresentara uma autoridade moral que ele nunca vira em nenhum homem da terra, nenhum dos poderosos de Roma. Aquele mesmo Jesus que, quando Pilatos, num momento de extrema empáfia, diz que ele, Pilatos, poderia salvá-lo, ao que o Cristo responde que não, que ele não teria essa possibilidade. E aí, essa talvez uma das mais lamentáveis passagens dos nossos seres humanos, simbolizados cada um de nós em Pilatos, quando ele apenas, vendo que haveria o justo por excelência, no qual ele apresentara até um dos malfeitores para livrá-lo da cruz, ele prefere não utilizar a sua autoridade e simplesmente lavar as suas mãos. E aí, na nossa reflexão, quantas não são as oportunidades que nós temos também, irmãos e irmãs que caminham conosco nessa caminhada terrena, e que nós temos sim a oportunidade de livrá-los do vício, do desespero, da desesperança, e nós preferimos, como os Pilatos, apenas lavar as nossas mãos. Mas depois da condenação, né, que no chamado martírio de Jesus, é a primeira das estações, nós vamos numa outra interessante que é a 5ª estação de Simão o Cirineu, um do povo que no momento em que o Cristo, levando a sua cruz, né, não ostentando a dor física, porque naquele momento com certeza ela transcendia esse limite, mas o Cirineu quis naquele momento apenas ver aquela criatura que padecia, que tivesse momentaneamente aliviado o seu peso. Então, é uma passagem que vale a reflexão também, que nós temos a possibilidade, já que o nosso Francisco Cândido Xavier tinha na sua fala uma frase interessantíssima, né? Que nós temos a família que necessitamos e o corpo que merecemos, né? Mas nós temos sim, nessa família que merecemos, a família dita humana, diuturnamente, pessoas carregando pesadas cruzes, e que nós temos nos eximido de sermos o Cirineu das suas vidas. Muitas vezes não tendo que fazer um socorro financeiro, não tendo que fazer um socorro físico, mas simplesmente colocando os nossos ouvidos à disposição dessas criaturas que padecem os seus sofrimentos. E muitas delas que não têm nem condições de falar, nós podemos, através do bendito instrumento chamado prece, condições de emanar as nossas melhores energias em prol desses irmãos e dessas irmãs que experimentam as dores do mundo.
E nós temos nessa visão, né, e lamentavelmente, uma das coisas que mais nos entristecem, e vou me permitir falar em primeira pessoa, que mais me entristece, é que a celebração da Semana Santa tem no sábado da Aleluia um dos atos mais lamentáveis e uma das maiores afrontas feitas a Jesus. Porque no instante derradeiro, que ele já experimentava os instantes finais da sua estada no corpo físico, o anjo da caridade estava ali nas proximidades, né, assim como vários espíritos da esfera crística que sentiam a dor de Jesus. E principalmente, entendendo a magnitude daquele espírito, entendia o seu testemunho. Quando ele, em pensamento, chama o espírito da caridade para mais próximo dele, pede que ele vá naquele momento à busca de Judas Iscariotes, porque ele teria acabado de tirar a sua própria vida. E nós falamos lamentável porque no sábado da Aleluia, uma das coisas que é feita, as pessoas ainda têm o péssimo hábito de fazer com que pelas ruas sejam colocados bonecos simbolizando Judas, são apredejados, dilacerados e ao final queimados. E a amorosidade de Jesus foi tão grande que ele não deixou de socorrer aquele mesmo que, através de um ato impensado, ou pelo menos não bem mensurado, fez com que houvesse o perdimento de Jesus. E mais que isso, né, a fase seguinte, que nós achamos que contrasta com essa malhação de Judas, é que Jesus, utilizando das suas últimas forças físicas, ainda tenta elevar a sua fronte ao Pai Celestial, pedindo pela humanidade ou por aquelas criaturas que ali representavam a humanidade, pedindo perdão por elas, porque eles não sabiam, nós não sabíamos o que estávamos a fazer. Então, um ser que tem tanto amor, jamais determinaria a malhação de um daqueles que palmilhou as estradas da nossa Galileia, com ele levando amor, levando paz, saúde, esclarecimento. É realmente um ato, então, que nós consideramos como um dos mais lamentáveis dessa semana dita santa. E na celebração, né, nós temos que o Cristo ali, levando a João, levando a Maria, a possibilidade de ser uma família fraterna, de continuarem nisso. E o nosso codificador, no livro A Gênese, na parte das aparições, das 4 aparições, traz um relato muito interessante e que nós entendemos que o Cristo não queria que o seu corpo físico ficasse circunscrito a uma possibilidade terrena, mas que desse a magnitude que ele queria dar de que ele venceria a morte, ou mais que isso, de que a morte era apenas um estado passageiro da nossa verdadeira missão sobre a terra, que é nos elevarmos ou caminharmos ao Pai, né? Porque na manhã de domingo, a nossa querida Maria de Magdalo, quando chega ali antes do alvorecer, vê que está aberto o sepulcro e ela vê lá 2 anjos, um de cada canto, e pede a quem procuras, e lá de fora está Jesus ressuscitado. Nem o seu corpo físico ficou aqui. A grandeza, a magnitude dele é algo que transcendia a possibilidade de ficar circunscrito, mesmo os seus despojos aqui na terra. E essa ressurreição de Jesus, que talvez seja a parte mais significativa dessa exemplificação da Semana Dita Santa,
cultuada pela Igreja Católica, é algo que nós deveríamos colocar realmente como o ponto fulcral, o objetivo maior, que é dar-nos o entendimento de que a verdadeira vida não se encontra circunscrita no plano terreno. E que as nossas paixões mundanas, há sim a necessidade que nós as combatamos dia após dia. Antes de nós ficarmos contritos apenas nos culpando, né? E achando que Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, né? E a doutrina espírita nos diz justamente o contrário, que a cada um segundo as suas obras. Não, ele deu-nos o exemplo maior de desprendimento das coisas do mundo e preparou-nos, enquanto a sua mensagem renovadora nos convida a ter a vida e a vida em abundância, a que nós tivéssemos em buscando nos reformarmos de acordo com os seus ensinamentos, a nos aproximarmos do Pai Celestial. E o que nós nos ficamos mais felizes nesse contexto dessa celebração é de entender que o nosso Mestre Jesus nos prometeu de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós estamos experimentando essa vida humana numa época que acreditamos conturbada, mas que as possibilidades batem-se-nos à porta diariamente. No desespero de muitos que têm a ida prematura dos seus, nós experimentamos a saúde e não temos ainda despertado na possibilidade de entregar a essas pessoas essa mensagem nova, não no sentido de pregação, mas de dar a eles o alento que Jesus não desampara a nenhum de nós. De que ele não está morto, ele se encontra operando dia após dia a transformação dessa terra, que ainda experimenta as suas dores pela nossa invigilância, pela nossa incapacidade de fazer com que o orgulho, a cupidez, a avareza, o egoísmo, a ira, o ódio e tantos sentimentos negativos possam ser substituídos por esse amor imensurável que Jesus tem por nós. Então a Semana Dita Santa não é de dor. A Semana Dita Santa é de amor. É de um ser que, representando a divindade, que pegou-nos como tutores do nosso destino e exemplificou-nos através da sua obra de amor quais são os caminhos que devemos trilhar para que possamos um dia estarmos juntos em melhores condições, esperando que a nossa vivência no bem dê-nos a oportunidade não de habitar estações ditosas, mas de sermos trabalhadores do Cristo onde quer que nós estejamos. Era essa a reflexão que tínhamos a fazer. Eu sei que as considerações da Páscoa, da Feliz Páscoa, ainda será dada aqui pelo Nuno. Nós queríamos apenas que todos aqueles que nos ouvem pudessem receber a visita fraterna dos obreiros do Senhor, levando a todos vocês a união, a saúde, a harmonia, esperança e, sobretudo, a fé. Fiquemos em paz. Agradecemos de coração as palavras do nosso irmão Sivaldo. Muita fé, confiança, otimismo e alegria. Tenhamos isso sempre nos nossos corações. Gostaria também de fazer uma parte aqui, destacando as saudades que temos de todos, da presença física. Mas todos estão em nossos corações. Continuem nossas preces, com muito equilíbrio, com muita fé e muita paz. Vamos passar por esses momentos turbulentos. Vamos pedir nossa irmã Geovã para fazer a prece final,
com a aplicação de passes. Desejamos a todos de antemão um bom domingo de Páscoa. Que o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossa mente. Que possamos neste momento abrir o coração, fechar os olhos e nos colocar à disposição dos amigos espirituais. Então vamos continuar com nossos corações elevados ao céu. Vamos agradecer a Deus pelos momentos de harmonia e de paz que vivemos, pelos ensinamentos que recebemos nesta noite. Agradecer a Deus pela presença em nossas vidas de espíritos de luz que estão a nos acompanhar em nossa jornada, aos mentores desta casa que estão constantemente nos amparando e nos orientando, trazendo-nos alegria, paz, perseverança, força e fé para atravessar a nossa vida aqui na terra. Jesus amado, obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido. Te peço, irmão Jesus, que conceda-nos uma noite de paz, de harmonia, que as energias desta casa possam penetrar em todos os lares que estão nos assistindo, todos os lares que estão em prece nesta noite. Que o nosso planeta, Senhor Jesus, esteja com uma vibração cada vez melhor. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos. Que a luz permaneça em seus lares, com muita fé e muito amor. Até a próxima. Fiquem com Deus.